sou a Ana e o vídeo de hoje é sobre as leituras do mês de março, que foram muitas, mas muitas. E portanto eu vou passar já para os livros que li durante este mês, porque foram tudo boas leituras, quase. O primeiro livro que terminei foi Os Túmulos de Atuan, da Ursula Le Guin. Este livro é o segundo da tetralogia e eu gostei muito mais deste do que do primeiro. A história em si é um pouco mais lenta do que o primeiro, mas acho que é precisamente por isso que eu gostei, porque o primeiro passou muito depressa, havia uma passagem temporal muito rápida entre sequências da história e então às vezes a minha mente tinha de parar para pensar o que é que já tinha acontecido e no fundo ter um bocadinho de noção do tempo que tinha passado, e eu acho que mesmo assim a noção de tempo perde-se. Aqui é muito mais lento, temos tempo para apreciar as coisas que estão a acontecer e portanto foi muito mais fácil entrar nesta história. A personagem é fantástica e isso faz com que dê para termos algum tempo para observar e perceber como é que esta personagem está a crescer e portanto é muito mais fácil gostarmos desta história e desta personagem. Depois disso li também o Uma Educação, da Tara Westover, que eu continuo a não ter aqui porque o marido da minha mãe continua a ler o livro e portanto o que é que eu hei de dizer sobre este livro? Para começar, eu só tenho uma pergunta, e foi uma pergunta que me acompanhou desde o início do livro até ao fim, que é: como raio é que não morre ninguém e ninguém perde um membro? Não faço ideia. Isto é uma biografia, uma autobiografia. A autora é bastante sincera em relação àquilo que está a contar. Há certas coisas que ela não tem certeza que se passaram da forma como ela está a contar e ela é bastante explícita quando isso acontece. E portanto nós sabemos que todas as coisas que ela nos está a apresentar passaram por várias pessoas para confirmar se a memória dela não a estaria a enganar. Principalmente porque aquela história passa muito por... Há certas pessoas que têm a capacidade fenomenal de nos fazer duvidar de nós próprios, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experienciamos, daquilo que nós ouvimos e portanto o livro é muito pautado por isto, por a autora duvidar de si própria, daquilo que viu, daquilo que experienciou. E mais do que um livro sobre o facto dela ter conseguido deixar uma família onde isto acontecia e ter conseguido criar um caminho para ela, é precisamente sobre conseguirmos ultrapassar o nosso ambiente e conseguir superar isso e levar-nos ao patamar que nós achamos que merecemos, mesmo quando não achamos que merecemos. E eu sei que estou a ser muito estranha enquanto falo deste livro, mas a verdade é que eu não vos vou dar a história. Sinceramente eu não me sinto muito capaz de falar sobre este livro. Eu vou fazer uma sugestão de leitura, eu tenho certeza que vou fazer uma sugestão de leitura e portanto vão ter de aguardar por esse momento para perceberem mais. De qualquer forma, espero que o pouco que eu já disse que sirva para vos fazer ter vontade de ler o livro, mas eu vou mesmo tentar que seja em breve essa sugestão de leitura, porque o livro é simplesmente fenomenal, a maneira como está escrito, as coisas que conta, mas também tenho noção que é preciso uma certa empatia, criar uma certa empatia para se conseguir acreditar nas coisas que estão lá, ou então ter-se passado por algo semelhante, que eu não aconselho obviamente, mas que efetivamente dá uma perspectiva totalmente diferente sobre a história. Depois disso eu li O Maldito Karma, do David Safié. Eu escolhi este livro por vários motivos. Primeiro porque isto era para o projeto do Ledley de Chiclete da Dora. Este livro era da Dora e já tinha passado antes pela Patrícia. E portanto este livro é um livro que uma amiga minha gosta muito e eu pensei, deixa cá ver, pronto, é uma boa oportunidade. Tenho quase certeza que isto era o único chiclete que tinha cá em casa. Só que este livro desiludiu-me um bocadinho, não pela história, a história em si é interessante, no entanto é tão brejeira a linguagem e a personagem principal, tendo em conta que ok, ela vem de origens humildes e teve de escalar uma escada de sucesso, mas o facto dela ter chegado, dela ser alguém que é pivô na televisão, é apresentadora, e o facto dela ter escalado isso, não estava à espera que a personagem fosse tão brejeira, tão... A linguagem dela é simplesmente... não.
Eu não consegui. Este livro, honestamente, onde ele acerta comigo não é na parte em que deveria ser de humor. Eu não me ri assim tanto com este livro. No entanto, as partes sérias são bastante interessantes e dão que pensar. E portanto, eu não consigo descartar completamente este livro, mas também não vos consigo dizer leiam porque é fantástico, não é? No entanto, tentem, porque não? É um livro que fala sobre reencarnação, maldito karma, em que a nossa apresentadora morre com uma sanita de uma estação espacial a bater-lhe em cheio na testa, o que é fantástico. Não é a primeira vez que eu vejo, mas é fantástico. E portanto, essa parte é engraçada, efetivamente. Depois o tom da escrita para mim não funciona, mas quem sabe para vocês funciona, porque muita gente adora este livro. Portanto, por que não tentar? Depois disso, andei de volta do Orgulho e Preconceito da Jane Austen com a Cristina do Linked Books e com a Elisa da Miúda Geek. Isto para mim foi uma releitura e foi uma excelente releitura. Cada vez que eu deixo passar algum tempo e volto a Jane Austen, eu fico surpreendida com o facto de continuar a gostar tanto. Eu adoro mesmo, os livros dela eu gosto da época, gosto das personagens que ela criou, porque são bastante ácidas para a altura, que suponho que tenha a ver com o facto de que ela própria era ácida para a altura. E portanto, Orgulho e Preconceito, como todos devem conhecer a história de Elizabeth Bennet e do Mr. Darcy, eu não vou entrar por aí, tem a ver precisamente contra irmos contra o nosso orgulho e contra o nosso preconceito. E é simplesmente fantástico, porque faz uma análise espetacular da sociedade, das relações que se criavam, das críticas, do facto de ser uma sociedade em que na altura as mulheres tinham de casar, caso contrário não tinham um futuro garantido, porque ainda era uma época muito patriarcal e portanto as coisas passavam para os filhos, não para as filhas. E portanto temos aqui muitas coisas em que vocês de certeza que vão revirar os olhos com muitas das personagens, muitas das situações, muitas das coisas, especialmente que a mãe da Elizabeth diz, porque... Ai, senhora! No entanto, isso só faz com que o livro seja o fantástico que é, porque é efetivamente uma análise e um retrato extremamente fiel da época que a Jane Austen estava a representar e, portanto, é fenomenal. Depois dos Túmulos de Atuan, eu li A Praia Mais Longínqua, mais uma vez do Ursula Le Guin, é o terceiro livro da tetralogia e este, de todos até agora, foi o que eu gostei mais de ler. E eu estou deserta para continuar para o Terrano, o nome da estrela, mas A Praia Mais Longínqua para mim até agora foi fantástico e se calhar é porque eu tenho debatido tanto com assuntos como morte e vida e dar o melhor de nós e o que andamos aqui a fazer e futuro e no fundo acaba por ser muito isso que este livro debate. A magia começa a desaparecer do mundo, as pessoas que a faziam simplesmente ficam apáticas e portanto temos aqui as nossas personagens a tentarem perceber o que é que está a acontecer e a tentar contrariar e combater isso. E é extremamente interessante ver a forma como ela trata este assunto, porque as pessoas podem ter tudo, mas a verdade é que querem sempre mais, querem mais riqueza, querem mais poder, querem mais tempo, querem mais tudo. E no fundo é isto, o facto de se querer tudo acaba por nos fazer perder tudo e não darmos valor a nada do que temos. E portanto o livro debate muito isso e acho que está extremamente bem feito, é muito muito interessante e honestamente podem ler os outros que estão para trás só para chegarem a este, porque é fenomenal. Depois disso, eu li este pequeno livro, li o Habibi finalmente, do Craig Thompson. Este livro, para mim, foi uma viagem muito estranha, porque eu estava à espera de uma coisa diferente e quando comecei a ler percebi que não ia ser propriamente aquilo que eu tinha pensado. Este livro acompanha aqui duas personagens, e são duas personagens que não têm nada a ver uma com a outra e no entanto têm tudo a ver. São dois órfãos, uma vendida para ser esposa de alguém
porque os pais não tinham capacidades financeiras para a manter em casa, e uma criança de cor que essa rapariga encontra enquanto está, no fundo, à espera de ser vendida novamente como escrava, e acaba por tomar conta dele. E no fundo o livro é todo sobre essas duas personagens e a relação que eles criam, a forma como eles se mantêm unidos mesmo quando não estão juntos, quando estão afastados, e a forma como os pensamentos de um vão sempre para o outro, e a forma como isso acaba por lhes dar força para aguentarem as contrariedades todas que a vida lhes põe no caminho. E eu durante muito tempo estive aqui a debater-me sobre o que é que eu estava a achar do livro, e levei algum tempo a perceber que isto estava a entranhar em mim. É daqueles que não é imediato, é daquelas coisas que vocês estão a analisar. Tem aqui muitas coisas relativas à religião, que era o que eu estava à espera, mas não da forma como eu estava à espera. É bastante... não é nada que estejam a enfiar-vos na vossa cara e dizer esta religião é isto e esta religião é aquilo. São pequenas frases soltas que acabam por vir de várias religiões e que acabam por tornar o livro muito mais rico. E no fundo o que é mesmo espetacular neste livro é a relação que estas duas personagens têm e criam, e que os fazem sempre tentar ir mais longe por eles, mas também especificamente pelo outro. E portanto é um livro que eu honestamente recomendo. Ele é simplesmente fantástico, e eu vou querer ler o Blankets também do Craig Thompson, porque é simplesmente lindíssimo. Depois disso tenho aqui outra releitura. Estou a chegar à conclusão que este mês tive duas leituras e não me tinha percebido disso. E o outro que eu li foi o Luminae, Os Ficheiros Illuminae. Este é o primeiro livro de uma trilogia. Eu já tinha lido este livro em 2017, se não me engano, portanto na altura em que eu comecei o canal. Não sei, eu tenho ideia que falei dele na altura em que eu li, que foi maio, portanto maio de 2017. E eu queria muito reler este livro porque, lá está, já foi há 2 anos, e apesar de eu me lembrar da história, queria reler porque havia certas coisas que eu não tinha bem presentes na minha memória e queria reler antes de pegar nos outros 2 livros. Os outros 2 livros não vão ser traduzidos para o português e, portanto, eu vou continuar a ler em inglês, que é o que eu estou a fazer neste momento. E, honestamente, este livro surpreendeu-me porque, se ele já me tinha surpreendido da primeira vez, porque eu fiquei tão assoberbada pelo tipo de livro que é, porque se vocês virem bem tem aqui coisas rasuradas, tem coisas que estão... este livro é feito de ficheiros, isto está tudo por ordem cronológica, portanto nós temos todos estes ficheiros, estas coisas, e-mails, trocas de e-mails, mensagens por aí fora, tudo compilado para nós percebermos o que é que aconteceu a naves. Houve aqui um ataque a um planeta mineiro, Kerenza, e depois disso houve algumas naves com passageiros vindos desse planeta que estão a tentar chegar a um ponto seguro, que é a estação de Heimdall, porque tem um portal. E portanto nós temos aqui toda uma sequência de acontecimentos que foi acontecendo, não é? Ao longo de vários meses nas várias naves, e há aqui muitas coisas estranhas que começam a acontecer, entre ataques, entre uma doença provocada por um vírus. Eu sinceramente não vos vou dizer mais do que isso. O livro é fantástico, eu cheguei à conclusão que afinal não era só da minha cabeça, o livro é mesmo fantástico e portanto eu vou-vos aconselhar. No entanto, comecem a ler em inglês porque temos pena, mas não vai ser traduzido. Depois disso, eu há uns tempos atrás tinha falado sobre o 7 minutos depois da meia-noite, sobre o facto daquilo nos ver a morte de uma maneira diferente, ou de nós termos de pensar nas coisas de maneira diferente, e o André Nuno tinha-me sugerido um livro, e esse livro é As Terças com Maury, do Mitch Albom, que efetivamente trabalha muito a questão da morte, mas é trabalhada no sentido de quando vocês aceitam que vão morrer, porque toda a gente vai morrer, a forma como nós vemos a vida acaba por mudar. E portanto, As Terças com Maury são, no fundo, os últimos ensinamentos que Maury, que era professor, tinha para dar a um antigo aluno, neste caso o Mitch Albom. E portanto são as coisas que ele foi aprendendo à medida que foi definhando, porque a doença dele é o ELA, que eu agora não me estou a lembrar o que é que a sigla significa, mas pronto, isto acaba por afetar os músculos, e vocês provavelmente conhecem Stephen Hawking, ele sofria de ELA, e portanto nós temos aqui o Mitch a definhar à nossa frente, e a verdade é que nós chegamos ao final do livro e sentimos um bocadinho como se ele fosse também um amigo nosso, e os ensinamentos que ele estava a partilhar com o Mitch são coisas que ele nos teve a partilhar connosco.
e portanto é um livro que eu adorei imenso ler, é simplesmente fenomenal e eu aconselho a toda a gente. Acho que é daquelas coisas que nós temos mesmo de aprender a ver as coisas de maneira diferente. Há imensas coisas que acontecem nesta vida que não deviam acontecer, mais uma vez por causa de coisas que eu já falei aqui, procura por poder, por mais tempo, por tudo, quando nós não precisamos assim de tanta coisa para sermos felizes e para estarmos bem, e portanto vale muito a pena. E o último livro do mês foi um livro que eu já devia ter lido há muitos meses atrás, mas que eu não tenho andado a conseguir pegar nele e eu queria lhe dar a devida atenção. E esse livro é o Histórias de um Coração Sombrio, do Filipe Martins de Lelis. Este é um livro que eu não vou falar muito agora porque eu vou fazer uma sugestão de leitura sobre ele. Como vocês sabem, foi um livro que me foi enviado pelo autor. O autor é brasileiro, portanto o livro está em português do Brasil. Isto são vários contos, várias histórias, são pequenas histórias. Um conto eu penso que mesmo assim será um pouco mais alargado do que o Filipe tem aqui nas pequenas histórias que ele foi compilando. E são histórias efetivamente sombrias, algumas mais que outras, algumas são mesmo histórias de terror. E é um livro que tem então aqui 13 histórias compiladas. Houve algumas que me disseram mais que outras, obviamente, até porque eu estou a chegar à conclusão que contos e histórias não é bem comigo, porque nós temos uma porcentagem muito pequena daquela história e às vezes pode parecer um bocado apressado. O que é normal, porque o espaço que nós temos para contar essa história não é muito grande. E portanto é um livro que eu vou falar um pouco mais à frente. E este vídeo já deve estar enorme, porque eu este mês li 9 livros e falta aqui um. E o que vale é que eles caíram todos de chapéu. Valha-me. Enfim, um dia destes eu morro um bocadinho de paragem cardíaca. Portanto, estão aqui 8 dos 9 livros que eu li. Foram leituras muito boas. Honestamente, acho que são aqui livros que eu aconselho a muita gente. E portanto, estão aqui muitas coisas que eu vou fazer sugestão de leitura. E, portanto, foi um mês espetacular. Espero que o vosso mês também tenha sido assim muito bom. Digam-me nos comentários o que é que vocês andaram a ler, se já leram algum destes livros e qual é a vossa opinião sobre eles. Estou muito curiosa. E, eventualmente, aqui a questão do Illuminai e o facto de eu ter algumas coleções que estão por terminar de publicar e que não vão ser terminadas. O próximo vídeo vai ser um bocadinho a falar sobre isso. Portanto, por hoje é tudo, vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!